Olá, um bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo aqui a mais uma live. Essa é a nossa segunda live. Nós estamos aqui realizando uma série promovida pela School for Life, né? School for Life, a Escola para a Vida, e nós estamos aqui no movimento MSDN, que é o movimento Subir de Nível, tá ok? E nós começamos no domingo passado uma série aqui de lives onde eu estou passando para vocês 10 coisas que vão ajudar você a subir de nível em qualquer área da vida. Somente 10 coisas. Não que só existam essas 10, mas se você aplicar essas 10 coisas na vida, você vai subir de nível em qualquer área da sua vida, tá ok? E aí eu listei as 10 coisas, mencionei quais eram elas, e nós estudamos a primeira já no domingo passado, e nesse domingo agora nós vamos estudar a segunda coisa. Eu vou só esperar um pouquinho aqui, 1 minuto, 2 minutinhos, até entrar mais alguém aqui na live, e logo a gente segue com o assunto, tá bom? Então, segura um pouquinho aí, e daqui a pouco a gente dá continuidade ao assunto aqui. Fica por aí, não sai de forma nenhuma. O assunto de hoje está poderoso, beleza? Valeu, aguenta por aí. Então, se não der para tomar nota já aqui, conforme for ouvindo, assiste de novo depois e vai pegando nota. Embora aqui eu não esteja mencionando, tipo assim, não estou passando essas orientações de maneira direcionada para algum tipo de atividade, eu estou compartilhando o princípio, né? Tipo assim, o que a gente compartilha aqui pode ser aplicado a qualquer atividade, a qualquer ramo da vida, a qualquer área. Espiritual, física, familiar, é pegar o princípio, entendeu? E aplicar a área que você queira aplicar. E o ideal é que aplique em todas as áreas, financeira, espiritual, física, em todas as áreas. Por isso que não tem como aqui eu ser específico para uma área em si. E para quem mexe com vendas? E no caso da família? Claudimar, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço. Então eu não tenho como aqui direcionar o assunto para uma área específica, para a área física, para a área financeira, para a área espiritual. Não tenho como direcionar, né? Fazer esse tipo de direcionamento. Mas o que eu posso lhe garantir é que o que é compartilhado aqui, você pode aplicar a qualquer área da sua vida e os resultados eles vão acontecer. Então, só recapitulando, no domingo passado, eu passei para vocês toda a lista dos 10 passos, das 10 coisas, que qualquer pessoa, se qualquer pessoa colocar em prática, ela vai subir de nível em qualquer área da vida. E aí eu listei quais eram os 10 e nós estudamos o primeiro passo, que foi sobre o aprendizado contínuo. A necessidade de estar sempre aprendendo. Gilson, seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço. É o Gilson palestrante, é isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado pela presença aí na live, tá bom? Então, veja, as 10 coisas que qualquer pessoa que colocar em prática vai subir de nível. Por que eu digo qualquer coisa? Porque é uma rota, é uma via. Então, qualquer pessoa que está andando por aquela rota, por aquela via, vai chegar ao mesmo destino, vai chegar ao mesmo resultado. Talvez alguns com mais rapidez, outros um pouquinho mais devagar, porque isso vai depender das ferramentas que você está usando. Eu vou tentar ilustrar aqui para você entender. Então imagine que hoje eu estou aqui no sul da Bahia. Então imagine que eu saio com mais 10 pessoas com destino aí ao norte da Bahia, que é a minha região, né? Que é a região ali de Juazeiro, Curaçá. Então imagine que 10 pessoas saem daqui para essa região. Só que um sai de avião, outro sai de Fusca, outro sai de carroça, outro sai a pé, outro sai de moto. Eu estou colocando aqui veículos para você entender como sendo ferramentas. Então, cada um sai com um tipo de ferramenta diferente. Ou seja, todos vão chegar lá, certo? Vamos partir do princípio que todo mundo sabe o caminho direitinho. Todos vão chegar. Só que todos vão chegar na mesma velocidade? Todos vão chegar no mesmo tempo? Márcia, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vindo. Então, todos vão chegar no mesmo tempo? É evidente que não, porque estão usando ferramentas diferentes. Então, as ferramentas, elas ajudam a gente a ser mais rápido, entendeu? A ser mais produtivo. E aí, possa ser que nesse processo alguém se perca também no caminho, acabe desviando o foco, pegando um atalho, se distraindo no caminho, de repente para numa barraca para comprar alguma coisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, no processo, muitas coisas podem acontecer. Agora, se você permanecer no caminho, ou seja, se você permanecer aplicando essas orientações aqui, você vai chegar ao resultado. Então é isso que eu estou querendo dizer. Qualquer pessoa que colocar em prática essas orientações que aqui são passadas, elas vão sim
alavancar a vida dela, subir o nível da vida dela em qualquer área que seja. Entendido? Então eu vou só mencionar de novo quais são as 10 coisas. Então vamos lá, quais são as 10 coisas? Eu vou mencionar as 10 e depois a gente vai para a segunda delas, porque a primeira a gente já viu no domingo passado. Então a primeira é aprendizado contínuo, a segunda era disciplina e consistência, que é a que a gente vai comentar hoje. A terceira, objetivos, metas claros, objetivos e metas, né, que devem ser claros e devem ser específicos e também mensuráveis, que você consiga quantificar, que você consiga ali ter uma ideia do avanço, se está crescendo, se não está crescendo, que você possa quantificar isso de alguma maneira. Quando tivermos nesse tópico, a gente vai ser mais profundo e você entenderá melhor. A questão do planejamento, autoconhecimento, né, o networking. A sétima coisa era a mentoria e o feedback. Aí vem a questão da resiliência, adaptação, saúde física e mental. E a 10ª foi a tomada de riscos calculados, tá bom? Então eu vou passar isso aqui e a gente vai se concentrar a partir desse momento na questão número 2, né? A segunda coisa que, se você aplicar na sua vida, você vai realmente usufruir de resultados exponenciais grandiosos na sua vida. Qual é ela? Eu já tinha mencionado, a disciplina e a consistência. O que é disciplina e consistência? Eu fiz um resumo, eu organizei aqui algumas orientações para que facilite o seu entendimento. Vocês que estão aqui na live e você que está vendo esse vídeo, eu estou falando aqui porque alguém não está assistindo aqui e vai ver esse vídeo depois. Então nós temos pessoas com um grau cognitivo de capacidade diferente uns dos outros. Tem pessoas que pegam as coisas de forma mais rápida. Por isso que a gente vai ilustrando, vai dando exemplos para facilitar o entendimento. Então, se por alguma razão a maneira como eu for explicar aqui, a ilustração que eu usar aqui parecer simples demais para você, entenda que tem pessoas que elas têm uma certa dificuldade para entender e eu preciso ser o mais didático possível e falar numa linguagem que todos entendam, o mais simples consiga entender. Eu tenho pessoas que têm acesso a esses conteúdos que não sabem nem ler, eles têm dificuldade com leitura, eles só sabem assinar o nome, pra você ter uma ideia. Mas são pessoas que têm vontade de crescer, de se desenvolver, então eu preciso ser didático e adaptar a instrução, o ensinamento para que essas pessoas também elas tenham o entendimento correto, tá bom? Então, disciplina é a capacidade de controlar o comportamento e as ações, entendeu? Para cumprir regras. Então, a pessoa disciplinada, ela consegue ter um controle sobre o seu comportamento no que diz respeito ao cumprimento de regras ou algum objetivo estabelecido. Por exemplo, a habilidade, né, de se impor um conjunto de regras ou padrões e segui-los independente da circunstância. Eu vou dar exemplos neste instante que vai facilitar. Então, a pessoa disciplinada é uma pessoa que realmente ela consegue cumprir regras, ela consegue adotar um determinado comportamento e seguir aquilo ali à risca, entendeu? Para você ser uma pessoa altamente disciplinada, é muito importante que você tenha foco, ou seja, que você não se desvie, que você mantenha-se na rota, que você mantenha-se no propósito estabelecido por você. Você vai precisar ter determinação, você vai precisar também, muitas vezes, adiar algum tipo de gratificação. Você não vai poder, por exemplo, eu estou numa luta para perder peso. Eu já tive um peso adequado no passado, acabei relaxando, aumentei bastante de peso, cheguei a quase 100 quilos. Então hoje eu estou na batalha para poder perder esses pesos e estou conseguindo vencer essa guerra, entendeu? Hoje, como eu disse para você, hoje de manhã já fiz uma corrida, hoje de manhã já subi na balança, então já vi a evolução. Para que eu consiga esses resultados, eu preciso de quê? De disciplina. Eu preciso estabelecer metas, eu preciso ser determinado. Então, algumas gratificações, o que é uma gratificação? Às vezes é um doce, algo que eu consegui, eu consumia muito suco, eu gosto muito de suco, eu gosto de coisa doce. E o açúcar, ele é um inimigo para várias situações da vida e também em relação à questão do ganho de peso, né? Um inimigo. Então eu preciso, não quer dizer que eu nunca mais vou triscar em açúcar, ou nunca mais eu possa comer um doce, não, mas eu muitas vezes vou ter que adiar essa gratificação. Então, vou comer hoje? Não, vou semana que vem. Ou seja, eu não como mais com aquela frequência com que eu fazia. Isso está me gerando resultado. E quanto mais dias eu ficar sem consumir essas coisas, melhor vai ser para a minha saúde.
Tá entendendo? Então, muitas vezes, no exercício da disciplina, para você conseguir algo, para você conseguir um resultado, você vai ter que, às vezes, abrir mão de algo que você gostava muito, de algo que você queria muito. Pelo menos abrir mão por um dia, por alguns dias, por uma semana, por meses, quem sabe por ano. Aí vai depender do que você está buscando e de como aquela gratificação poderia, de repente, interferir, pelo menos naquele momento, interferir negativamente nesse sentido. Certo? Então, disciplina é isso aí que eu passei para vocês. E o que é a consistência? Consistência é a manutenção regular de ações e comportamento. O que seria isso? Significa realizar as mesmas ações com regularidade e comprometimento. Então, a consistência é você repetir a mesma coisa no mesmo horário, na mesma intensidade. Tá bom? Seja bem-vinda, Célia. Deus abençoe. Seja bem-vindo aqui. Então, a consistência é você repetir a mesma coisa no mesmo horário e da mesma forma. Entendeu? Isso é consistência. Eu coloquei uma história aqui para poder a gente entender a questão da disciplina e entender a questão da consistência na prática aqui. Então, observe. Olha essa história aqui. E Carlos, ele era um jovem aspirante a pianista. Então, era alguém que queria aprender a tocar piano. Aos 10 anos, ele decidiu que queria estar entre os melhores músicos do mundo. Não era nem da cidade, do país, mas do mundo. Ele queria estar entre os melhores do mundo. O professor dele, o professor de Carlos, disse para ele que para ele conseguir realizar esse sonho, ele precisaria basicamente de duas coisas. Quais eram essas duas coisas? Adivinha? Exatamente. A disciplina e a consistência. E Carlos aplicou isso. Olha o que ele fazia. Todos os dias ele acordava às 6 horas da manhã e praticava piano antes da escola. Então todos os dias ele acordava mais cedo, tá entendendo? Para você conseguir alguns resultados na sua vida, possa ser que de repente você vai ter que acordar mais cedo. Talvez por um momento, em uma fase da vida, por uma época, não recomendo isso por toda a vida, talvez você vai ter que dormir mais tarde. Ou seja, a adaptação vai precisar acontecer para que você chegue aos resultados que você quer. Então ele precisava acordar mais cedo para poder praticar o piano, isso antes dele ir para a escola. E olha uma coisa interessante, mesmo nos fins de semana e feriados, ele tinha essa rotina. O que significa isso? Ele era consistente. Aqui você tem a consistência, ou seja, de acordar cedo e antes da escola, todos os dias, mesmo aos domingos e feriados, praticar piano. Aqui diz que houve dias que os amigos dele chamavam ele para jogar futebol. Mas, por várias vezes, ele se negava, porque ele entendia que naquele momento ali a prioridade para ele era o desenvolvimento, era o crescimento dele para poder conseguir se tornar um músico conhecido em todo o mundo. E ali ele praticava as escalas, os exercícios, por horas, entendeu? Até aprender. Agora, presta atenção nisso aqui, No começo, os resultados eram lentos e frustrantes. Então não fique desesperado. Você sabia que a maioria das pessoas elas não conseguem chegar a grandes resultados na vida, não é porque elas fracassam? Não é o fracasso o inimigo do sucesso. Eu já comentei isso em um vídeo, tá no YouTube. Eu acho que tem até algum vídeo aqui também no Instagram sobre isso. O que leva as pessoas a fracassarem, a não alcançarem o sucesso, não é o fracasso, não é o fato delas terem fracassado. Muitas vezes não é nem a questão da lentidão. É a questão de desistir. Então o seu problema é que você desistiu. É que você parou. Você não avançou, você não progrediu. Entendeu? Você não seguiu firme em frente. Então é importante que tenha persistência. No começo é difícil. Dentro desse processo disciplinar que eu estou submetido para essa perca de peso, buscando uma melhor qualidade de vida, por exemplo, no passado eu já corri alguns quilômetros. Hoje eu não consigo. Eu comecei correndo, já comentei aqui com vocês, correndo 200 metros com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Hoje, alguns dias depois, eu estou conseguindo correr 1 quilômetro. Ou seja, eu estou percebendo a evolução. Eu não estou hoje mais no mesmo nível que eu estava quando eu comecei. Então, ainda que seja lento, mas você está vendo a evolução. O Carlos aqui aprendendo a tocar o piano, no começo era lento, era frustrante. Às vezes vai dar vontade de desistir, porque você tentou uma vez, não deu certo, tentou outra, não deu certo, não veio o resultado que você queria. Mas você tem que perseverar, você tem que continuar. Aqui diz que ele errava as notas, ou seja, a técnica era falha.
e o progresso parecia pequeno. Mas ele persistiu. Semana após semana, mês após mês, ele continuava sua rotina rigorosa. E pouco a pouco, as habilidades do Carlos foram melhorando. E ele foi errando cada vez menos. Tá entendendo? Ele foi evoluindo cada vez mais. Anos depois, ele conseguiu realizar o feito. Se tornou um pianista renomado, tocando em grandes concertos ao redor do mundo. E através da história aqui do Carlos, a gente consegue então entender como a disciplina e a consistência, elas podem levar você a sair do estágio que você está para uma posição mais elevada. Agora, tem que ter essa paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite. Por exemplo, tem pessoas que não têm paciência nem de assistir uma live como essa. Como que essas pessoas vão crescer? Como que essas pessoas vão se desenvolver? Ah, Xavier, então só vai crescer se assistir sua live? Não necessariamente, eu estou falando do tipo de live. Pode ser essa aqui que eu estou fazendo, pode ser com outra pessoa, não importa, a questão é você estar exposto a um ambiente, a um tipo de comunicação, a um tipo de energia que esteja compartilhando com você, que esteja ensinando você o caminho, a rota do sucesso. Quanto mais tempo você ficar exposto a esse tipo de diálogo, a esse tipo de ambiente, a esse tipo de situação, mais avanços você terá na sua vida. E tem gente que não tem paciência para isso. Elas têm paciência para beber, elas têm paciência para fumar, elas têm paciência para fazer um monte de coisas na vida. Mas para se envolver exatamente com aquilo que vai gerar resultados na vida delas, elas não têm paciência. E aqueles que têm paciência e que são perseverantes, esses conseguem grandes resultados na vida. E esses que não conseguiram, vai dizer, sabe o quê? Quando olhar para você e ver você com seus resultados, ver você com suas conquistas, eles vão olhar para você e vai dizer, foi sorte, teve sorte. Ah, teve um padrinho, foi alguém que ajudou. Pode até ter tido alguém que ajudou, mas não foi sorte. Você provocou esse crescimento todas as vezes que você escolheu se expor a um ambiente, a um tipo de situação que trazia para você um conteúdo de alavancagem, ou seja, um conteúdo de crescimento. Tá ok? Então, avançando aqui, ó, como a disciplina e a consistência pode acontecer na prática. Então, presta bastante atenção nessa parte aqui, ó. Como é que você vai fazer de forma prática para que aconteça a questão da disciplina e da consistência? O estabelecimento de rotinas diárias, ou seja, você vai precisar ter uma agenda diária que inclua horários específicos para você, para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus exercícios, para o seu descanso. Então, você não pode viver a vida de forma aleatória. Abriu os seus olhos, você já sabe o que você vai fazer naquele dia, ou pelo menos a maior parte das coisas que você vai fazer naquele dia, você já sabe, você já tem tudo anotado. E o ideal é que você faça isso no dia anterior. Em algum momento do dia anterior, você planeja algumas atividades do seu dia seguinte. Atividades que inclua estudo, atividades que inclua seu trabalho, atividades que inclua a questão do seu descanso, principalmente a sua relação com Deus. Deus precisa estar presente em todos os momentos, em todas essas etapas que eu estou compartilhando. Não cometa o risco de colocar Deus de lado, de colocar Deus de fora. Ele precisa estar presente em toda fase, em todo momento. Então a primeira coisa é essa aí, estabelecimento de rotinas diárias. Então a partir de hoje você vai fazer o quê? O que é que você tem para fazer amanhã? Amanhã, segunda-feira, o que é que você tem para fazer? Então começa a anotar, se não tem uma agenda, pega um papel, entendeu? Anota, então amanhã eu vou acordar a tal hora. Quando eu acordar, eu vou fazer isso. Vai listando, entendeu? Não precisa, se não quiser listar 100%, mas lista algumas coisas. Você vai perceber que o seu dia vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, você não vai ser pego de surpresa tantas vezes, porque você está organizando isso aí. Então isso é uma forma de você desenvolver essas duas habilidades, a disciplina e a consistência. Segunda coisa aqui, ó, definição de metas, ou seja, estabelecer metas claras e mensuráveis. Essas metas têm que ser curtas, também de médio e longo prazo. O que é isso, basicamente? É você dividir grandes objetivos em tarefas diárias ou semanais para facilitar a execução. Eu vou tomar como exemplo de novo. Qual é o meu objetivo? É chegar a 70 quilos. 70, 75 quilos. Esse é o meu objetivo. Para eu chegar nesse objetivo, na prática, o que é que eu tenho que fazer? Então eu tenho os meus horários. O que eu estou falando para você é o que eu estou fazendo na minha área física, por exemplo. Então eu tenho o horário de acordar e eu tenho os horários que eu faço as minhas atividades físicas, tá ok? Então eu peguei aquele objetivo e eu dividi ele em metas. Então cada dia eu tenho uma meta pequena
que eu vou executando, e cada meta dessa que eu vou executando, essas tarefas, né, que eu vou cumprindo, elas estão me levando cada vez mais perto para o meu objetivo amplo, maior, que é o quê? Chegar a 70, 75 quilos. Então você vai pegar qual é o seu objetivo, você vai fazer a mesma coisa, você vai dividir ele em metas, né, pequenas tarefas, e você vai executando isso ao longo do dia. Outro ponto interessante, a questão do do monitoramento e avaliação. Ou seja, acompanhar o progresso regularmente, ajuste conforme utilizar ferramentas. Você vai ajustar, você vai monitorar o seu avanço. É importante fazer isso. Por quê? Tem gente que diz assim, se isso aqui não der certo, eu tenho o plano B. Já ouviu falar no plano B? Quem já ouviu falar nessa questão do plano B? Eu queria dizer para você que não existe plano B. O que existe são ajustes do plano principal, filho. Nunca tenha plano B. Quando você estabelece um plano B, é como se você já estivesse colocando na sua mente, já estivesse plantando a semente do fracasso na sua mente. Então não estabeleça plano B. O que acontece são ajustes do plano A. Então você estabeleceu o seu plano, você buscou conhecimento, você buscou entendimento e você estabeleceu o plano. E o seu plano, ou seja, o seu objetivo está aqui, o seu objetivo A, seu plano A. O que vai acontecer no processo, conforme você faz esse monitoramento e essa avaliação que eu comentei com você, conforme você vai acompanhando regularmente o progresso, então o que você vai fazer com esse plano, que é o seu plano único e principal, são os ajustes, né, conforme a necessidade. E aí você vai implementando a questão das ferramentas, como eu falei, né? Você vai, isso aqui agora eu posso usar essa ferramenta. Não, para esse momento, para essa fase, é esse tipo de ferramenta. Então você pode usar um diário que vai te ajudar nisso, você pode usar um aplicativo que vai te ajudar nisso, você pode usar uma planilha e uma série de coisas. Por exemplo, para me ajudar nesse processo que eu mencionei para você na questão da perca de peso, o que é que eu uso de ferramenta? Eu uso um aplicativo. Esse aplicativo vai monitorando, né, o que eu como, quantas calorias eu estou perdendo, quantas calorias eu estou consumindo. Aí tem a questão da balança que eu falei, que eu vou acompanhando o meu peso, tá entendendo? Então tem várias ferramentas, várias coisas que você pode usar que vai te ajudar nesse acompanhamento, nessa análise de como está o processo, tá ok? Uma outra coisa aqui, comprometimento com o plano. Mesmo diante de desafios e contratempos, continue fazendo. Outro dia, aqui é uma região que chove muito, viu? Aqui, tipo assim, agora mesmo tá sol, mas de repente pode mudar o clima e a chuva começar a cair. Aqui é assim. Então tenha compromisso com o seu plano, né? Com sua meta, com o seu objetivo. E como eu estava dizendo para vocês, outro dia eu estava no meu horário para fazer o meu exercício, a minha caminhada com a corrida, e estava chovendo. Só que não era uma chuva forte, né? Extrema. Se a depender da chuva não tem condição, mas estava chovendo um pouquinho. Eu poderia ter colocado a desculpa, né? Eu não vou, né? Tá chovendo, tal. Não, eu fui. E depois que eu comecei, a chuva parou. Você está entendendo? Então, independente do desafio, independente de alguns contratempos, mantenha o seu foco, mantenha o seu plano, tá ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês que está comentando aqui, tá bom? Compartilhando algumas informações aqui. Eu quero agradecer muito. Por exemplo, Márcia colocou aqui, estou nessa busca da minha disciplina para o emagrecimento e vai conseguir, Márcia, é só continuar, né, ser consistente, aplicar a disciplina. Né? Matheus colocou aqui, mensagem muito verdadeira, obrigado, Matheus. Fátima colocou aqui, eu já ouvi, porém acho que não devemos pensar em plano B, porque já vem um pensamento que não vai dar certo. Eu não penso em plano B, exatamente. Então, cuidado com essa questão do plano B. Exatamente, viu? O que faz, troque a expressão plano B por ajustes. Você vai fazer ajustes. Então você vai traçar um plano, você tem um objetivo, veja, você já estudou antes o que você quer, o que você está buscando, você já buscou conhecimento para aquilo que você quer para a sua vida, e o que você vai fazer são os ajustes necessários, entendeu? Durante o percurso. Mas tome muito cuidado com essa questão do plano B, porque às vezes sem querer você acaba já plantando esse pensamento de que isso que eu comecei vai dar errado, entendeu? E o seu cérebro ele não vai saber fazer essa diferença muitas vezes. E às vezes era algo que daria muito certo. A questão foi que você desistiu nas primeiras dificuldades. Eu quero explicar aqui uma coisa para vocês. Não estava no título, mas eu quero colocar porque eu acrescentei isso aqui.
porque é muito fácil de confundir consistência com constância. Constância é um outro termo que eu gosto de usar bastante e facilmente você pode confundir constância com consistência. Eu já comentei com vocês, né, o que é consistência. Ou seja, consistência tem a ver com a questão da qualidade de ser uniforme e regular ao longo do tempo. É você manter um padrão específico de comportamento. Ou seja, consistência é sobre repetição e manutenção de um certo nível de desempenho e qualidade. Então você, por exemplo, eu corro 1 quilômetro, um exemplo, todo dia, às 6 horas da manhã. Então eu sou consistente, eu não aumento esse quilômetro, eu não diminuo, a hora é a mesma, entendeu? Então isso é consistência, certo? Para você entender a diferença. E aqui eu até dei um destaque aqui para eu poder lembrar de mencionar para vocês que existe o lado negativo da consistência. E nós vamos encerrar essa live eu explicando isso para vocês. Porque a disciplina e a consistência eu estou colocando para vocês aqui como um elemento essencial para quem quer crescer na vida, para quem quer ter sucesso. Mas você já viu falar aquela expressão que tudo demais é veneno? Então mesmo aquilo que é bom, se você não usar na dosagem correta, pode te trazer prejuízos em vez de benefício? Então a consistência e a disciplina também podem trazer prejuízos. E eu vou terminar essa live explicando como e quando, em que situação é que a consistência e a disciplina e também a constância podem prejudicar a sua vida e em vez de fazer crescer, fazer você estagnar ou até decrescer na vida. Então, consistência é isso que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Então, imagina um estudante que estuda 2 horas por dia. A consistência aqui é a prática de estudo que é mantida independente do que aconteça. Ou seja, não há variação na quantidade, não há variação no tempo, não há variação no esforço colocado no estudo. A pessoa mantém aquele padrão ali dia após dia. Isso é consistência. E é interessante que isso aí, de maneira assim, claro, já previsível, você já tem como saber o desempenho dessa pessoa. Ela está fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, já dá para você prever um pouco o resultado disso aí. A constância refere-se então à permanência da ação. A permanência. A constância é a continuidade de uma ação. Tá bom? Ou seja, a constância é sobre a duração daquilo ali. Então eu fui consistente em fazer algo e eu sou constante quando eu repito aquilo um mês, um ano, entendeu? Anos. Então ali há uma constância. A consistência tem a ver com a uniformidade. Eu faço sempre do mesmo jeito. A constância tem a ver com a continuidade daquilo que eu estou fazendo. Deu para pegar a diferença aí, né? Acredito que deu para vocês entenderem. Agora, quando é que a constância, a disciplina e a consistência pode prejudicar o meu crescimento? Pode atrapalhar a questão de eu subir de nível. Isso é muito importante você entender. Porque, como eu disse para vocês, eu estou colocando elas como sendo coisas positivas, mas se eu não me posicionar de maneira correta, se eu não usar de forma sábia a disciplina e a consistência e também a constância, em vez de me trazer resultados, vai me trazer prejuízos. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Respondendo a pergunta, quando a consistência, a disciplina e a constância podem prejudicar o nosso crescimento? Primeira forma que esses 2 elementos que são tão importantes, mas que podem nos prejudicar. De que maneira? Primeiro, em questão de rotinas inflexíveis e estagnação. Quando a consistência se transforma em rigidez, pode levar à estagnação. Manter sempre as mesmas rotinas ou métodos pode impedir a inovação e a adaptação. Ou seja, precisa ter uma evolução. Não vai haver crescimento, não vai haver subida de nível se você ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Vai gerar um crescimento no começo? Vai, porque você estava em um determinado estágio, em um determinado nível, você não fazia aquilo ali de forma nenhuma. Quando você começou a fazer, aquilo ali gerou um crescimento, gerou um resultado. Mas se não continuar tendo essa evolução, vai gerar uma estagnação. Vai parar naquilo ali, não vai aumentar de forma nenhuma. E não é isso que a gente quer. Afinal de contas, o movimento que eu estou chamando vocês para fazer parte, que é o MSDN, que é o movimento subir de nível, ele não pode gerar uma estagnação. Você não pode parar, você tem que continuar crescendo em qualquer aspecto que seja. Então, a consistência e a disciplina pode levar você a essa questão de estagnação. Uma outra coisa, a falta de adaptação às mudanças, ou seja, é preciso entender que o mundo está mudando. E se você é consistente, se você é disciplinado no uso de determinada coisa somente, por exemplo,
você não vai crescer, você não vai desenvolver. Por exemplo, vocês lembram da questão da pandemia, que os comércios fecharam? Vou dar esse exemplo bem prático aqui para vocês. Os comércios fecharam, as lojas nenhuma podiam abrir. Vocês sabem que nesse período vários empresários eles faliram, né? Infelizmente, várias empresas fecharam as portas e não voltaram mais. Não voltaram mais, eles faliram. Por quê? Só que interessante que enquanto uns no mesmo período faliram, se quebraram, tiveram pessoas do mesmo ramo, do mesmo segmento, que prosperaram, cresceram cada vez mais. Por quê? Porque essa segunda pessoa, esse segundo grupo de pessoas que prosperou, eles estavam preparados para a adaptação, para se adaptarem ao novo, entre aspas, ao novo normal. Principalmente no que diz respeito ao uso dessa ferramenta poderosa que é a internet. Então, eles antes tinham uma loja física, onde a compra do produto, o acesso dos clientes ao produto era somente indo até a loja física. Quando veio a pandemia, que as pessoas não conseguiam mais acessar a loja física, essas pessoas transformaram essa loja também em uma loja online e passaram a oferecer seus serviços e seus produtos também de forma online. Ou seja, então não pararam de vender. E descobriram que, por exemplo, se eu tinha uma loja nessa cidade aqui, então eu estava limitado a vender para essa cidade. Vocês estão conseguindo entender? Com a pandemia, eu que tinha uma mente, por exemplo, de crescimento, estou colocando eu como exemplo, para você entender. Tinha uma mente de crescimento, eu estava aberto à adaptabilidade, eu não estava preso à questão da consistência. Eu não usava a consistência de maneira negativa, eu usava de maneira sábia. Então, quando veio a pandemia, um exemplo, antes da pandemia eu estava limitado a vender somente para essa cidade. Agora, usando a internet como ferramenta, eu consegui vender o meu produto e o meu serviço, e aí não tem limite. Pode ser todas as cidades do Brasil, do meu estado, de outros países. Aí a internet é mundial, né? Aí não tem limite. Você está entendendo como a coisa avançou? Então, os empresários que descobriram isso e se adaptaram, eles uniram essa outra forma de oferecer o produto e o serviço deles, eles conseguiram grandes resultados. Enquanto aqueles que ficaram presos à questão da consistência que tinha antes, a disciplina, a forma de trabalhar que tinha antes, eles se quebraram, eles faliram. Por isso que é perigoso você ficar preso, estagnado à questão da consistência, né, da disciplina, e não estar aberto à questão das mudanças, uma vez que o mundo está completamente mudando de uma velocidade assim absurda, viu? Uma outra coisa é a questão da zona de conforto. Zona de conforto, ou seja, a consistência e a disciplina pode provocar uma certa zona de conforto e impedir você de sair dessa zona de conforto. E você só cresce quando você sai, viu? Ou seja, consistência pode levar à complacência, onde uma pessoa se sente confortável com o que já conhece e se recusa a sair da zona de conforto. Você sabia que tem pessoas, por exemplo, que não vêm para uma live dessa porque ela já conhece, ela diz, eu já sei, o que ele vai falar eu já sei. Eu já assisti muitas lives, muitas palestras, onde o palestrante falou coisas que eu já sabia, que eu já tinha lido a respeito e coisas que eu já até estava aplicando na minha vida. Mas nem por isso eu deixei de participar dessas lives. Tá entendendo? Nem por isso eu deixei de participar. Porque sempre vem algo novo ou confirmação daquilo que eu já havia aprendido. Então, precisa ficar atento a isso. É muito importante você estar num ambiente como esse, numa sala como essa, aprendendo, fortalecendo o que você já sabe e aprendendo coisas novas. Então, quem leva de maneira extrema a prática da consistência e da disciplina pode cair nesse perigo aqui, de estar em uma zona de conforto e não querer sair, entendeu? Não querer avançar. E aí outro problema, a questão da repetição de erro, ou seja, se a consistência inclui a repetição de ações ou estratégias que não são eficazes, isso pode significar a repetição contínua de erros, impedindo o aprendizado e o crescimento. Então imagine, você é consistente, você é disciplinado em fazer algo. Só que isso que você está fazendo é errado. E aí, você já pensou? Aí você não busca o conhecimento, não busca se adaptar, não busca aprender, está certo de que aquilo que está fazendo é correto, então
tudo bem, você tem a consistência e você tem a disciplina, mas a sua consistência e a sua disciplina está sendo aplicada exatamente para algo que é errado. Então precisa ter essa flexibilidade, ter essa sensibilidade para poder, e aí onde entra a questão da necessidade da avaliação constante, para você realmente ver se aquilo está te gerando resultados e que tipos de resultado, porque você tem um resultado positivo e você tem resultado negativo. Tudo vai gerar resultado. Tudo que você fizer na sua vida, toda ação vai gerar um tipo de resultado. De crescimento ou não, positivo ou negativo. Tudo vai gerar. E você vai avaliar esses resultados. Eles vão ser o termômetro que vai te ajudar nisso aí. Um outro ponto aqui, ó, a questão de ignorar feedback e melhorias. O que é feedback? Feedback é o retorno que as pessoas dão. Por exemplo, eu pedi no começo da live aqui, acho que no momento só tinha Fátima ainda, lá no começo, que se o áudio falhasse, ela me avisasse. O que é isso? É um feedback. Então, por exemplo, eu estou acompanhando as mensagens de vocês aqui, nem sempre eu tenho como parar aqui para poder interagir com vocês, porque eu tenho um limite aqui de live, né, que o Instagram coloca, então eu tenho que realmente correr para poder conseguir, dentro do tempo estabelecido por ele, terminar a live aqui. Mas eu pedi que ela, se ocorresse alguma falha no áudio aí, falhasse, por exemplo, de alguma maneira, ela me avisasse aqui. Se ocorresse, por exemplo, e ela me avisasse aqui, o que era que estava acontecendo ali? Um feedback, ou seja, um retorno sobre uma situação. Então eu preciso estar atento a isso. Ela me avisaria, ou qualquer um de vocês, por exemplo, então eu preciso estar atento, dar atenção a esse feedback. E aí eu usaria essa informação para poder me readaptar, para poder fazer as devidas correções. Tá entendendo? Então é importante essa questão do feedback. Só que uma pessoa que ela é excessivamente consistente, ela vai ignorar feedback. Não, eu estou enraizada nisso aqui, é isso aqui que eu aprendi a fazer, eu vou morrer assim. Aí outras pessoas chegam e dão feedback, fulano, faça de outra forma, fulano, busque fazer isso, fulano é assim, fulano dessa forma. E a pessoa ela é disciplinada naquilo que ela faz, ela é consistente. Só que ela está sendo consistente e disciplinada em algo que não está trazendo resultado para ela. Então, nesse sentido, a consistência e a disciplina está prejudicando, não está fazendo ela subir o nível, está fazendo ela descer o nível cada vez mais. Está fazendo sentido para você? Muito bem, então é isso aí. Vamos avançar aqui, que a gente já está terminando a nossa live. Olha aqui, ó, como equilibrar então? Como fazer o equilíbrio entre a consistência e a disciplina e a constância, né? Para evitar que essas três coisas tão importantes, né, prejudiquem, né, se tornem obstáculos na nossa vida. Como ter o equilíbrio entre consistência, disciplina e constância? Como ter esse equilíbrio? Primeiro, avaliação regular. É só você fazer a avaliação. A avaliação vai lhe mostrar o resultado. Se você está crescendo, se você está estagnado, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa avaliação. Seja física, seja espiritual, não importa a área financeira, é fazer a avaliação constante. Pega o objetivo que você tem e vê o quanto que você progrediu. Pega o estado que estava antes e o quanto que você avançou de quando você começou a aplicar, né? Você estava aqui, você começou a fazer a aplicação das orientações, das técnicas, e você começa a avaliar. E aí você vai ter essa percepção. E você não vai, fazendo isso, dificilmente você vai cair naquela cilada que eu vinha comentando aqui por último agora para vocês, sobre ser prejudicado, né, por usar mal, por acessar de maneira negativa a questão da consistência. Uma outra coisa importante, inovação contínua, ou seja, sempre buscar novas ideias, sempre buscar aprender mais, conversar com as pessoas sobre determinados assuntos, estar numa live como essa, praticar uma leitura de um conteúdo dentro daquela área que você está buscando esse crescimento. Então tudo isso, essa inovação, né, esse conhecimento vai ajudar você a se proteger para você não cair naquela cilada que eu coloquei. A outra coisa, feedback constante. Então, estar sempre aberto e disposto a fazer ajustes quando necessário. Eu tenho algumas pessoas que eu sempre compartilho com elas algumas dúvidas, né, algumas questões. E essas pessoas vão me dando feedback, vão me dando retorno. E aí eu vou pegando aquilo ali, vou analisando e vou aplicando. Algumas coisas eu aplico logo, outras coisas eu vou aplicar depois.
Mas esse retorno é muito importante. E uma outra coisa interessante para manter essa questão do equilíbrio é os desafios novos, ou seja, sair da zona de conforto, experimentar novas técnicas, métodos para estimular o crescimento e o aprendizado. Eu vou usar de novo aqui como exemplo essa minha maratona aí, nessa minha busca pela questão da perca do peso, só como ilustração. Tem outras coisas na minha vida que eu poderia usar, mas é o que está vindo na minha mente aqui de maneira mais rápida para eu poder compartilhar com vocês. Como eu disse, no começo eu tinha dificuldade para correr 200 metros. Só que eu determinei o seguinte, eu vou correr essa semana 200 metros e o restante caminhando, né? Na outra semana eu vou correr 250, depois 300. Eu ia aumentando, a cada semana eu ia aumentando 50 metros. A cada semana. Só que isso vai te deixando mais resistente, vai aumentando sua resistência, sua respiração, sua capacidade, né, respiratória vai melhorando, seu cardio vai melhorando, então uma série de coisas vão melhorando. Então eu consegui, por exemplo, quando eu estava correndo 350 metros, pra você ter uma ideia, isso a cada quilômetro, viu? Por exemplo, eu corria 350 e caminhava 650 dentro de 1 quilômetro. São 5 quilômetros ao todo, e eu fazia essa divisão. Quando eu comecei a correr 350 metros, eu já pulei para 500 metros. Então, veja, eu já tive um avanço. Então, no começo, o crescimento, eu quero que você vá percebendo isso. No começo era de 50 em 50, 50 em 50. Só que isso foi me gerando uma resistência, uma capacidade, uma habilidade que me deu permissão de pular de 350 metros para 500 metros a cada quilômetro, por exemplo. E aí, quando eu corri os 500 metros, aí eu fui e tive um outro avanço, fiz um outro salto, pulei de 500 metros para 800 metros. Entendeu? Hoje eu corri 1 quilômetro, ou seja, 1000 metros. Eu corri ao todo, dos 5 quilômetros, eu corri mais de 2 quilômetros. Mas de uma vez, de uma pegada só, por exemplo, 1 quilômetro. É muito pouco, viu? Eu sei que deve ter alguém aqui nessa live ou assistindo esse vídeo agora, depois de lançado, depois que terminou a live, que com certeza deve correr muito mais do que isso. Então é o estágio que você está numa fase bem mais avançada do que eu nesse momento. Mas para mim, para o contexto que eu me encontro, para a minha situação do momento atual, é um avanço muito grande para mim. Está me deixando muito feliz, muito contente e animado a continuar. Entendeu? Então é importante você fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Então, resumindo aqui para a gente concluir, a consistência, a disciplina e a constância, elas são importantes na construção de hábitos, né, e na manutenção de um padrão de qualidade que vai levar você a esse crescimento, a esse resultado. Tá ok? Se você não pegou ainda papel e caneta, por favor, pegue, que a gente vai encerrar a live aqui agora. E eu queria que você anotasse isso aqui, ó. Pegou aí caneta e papel? Se não tiver, você pode colocar, não sei, no comentário, mas tenta. Ou então depois você anota, você vai assistir de novo essa live agora com os slides, tudo bonitinho, para você poder acompanhar. Então eu queria que você anotasse essas letras aqui, ó. Isso aqui é uma linha de comando, certo? Isso aqui é um código que eu vou passar aqui para vocês. E você vai escrever aí, ó. A, letra A de avião, P de pato, V de vaca, P de pato de novo, E de escola, C de carro, tá bom? Isso aqui é uma linha de comando, isso aqui é um código que você vai aplicar na sua vida em qualquer área dela. Qualquer área da sua vida você vai aplicar esse código aqui. O que é que significa cada letra dessa? O A é o A de aprender, certo? Aprender. O P, esse primeiro P, é o P de praticar. Praticar. O V é o V de validar. Validar. O outro P é o P de perseverar. Perseverar. O E, que é o E de escola, ele significa expandir. Expandir. E o C, C de carro, significa compartilhar. Compartilhar. Então você vai tudo na sua vida, física, financeira, você vai seguir esse padrão aqui. Primeira coisa que você faz é o aprendizado. O aprendizado a gente vai por meio de leitura, por meio de ouvir uma pessoa ensinando a gente, certo? Então você vai buscar aprender sobre algo. E é interessante que você aprenda sobre todas as áreas da sua vida, espiritual, principalmente, física, financeira, tudo. Não foca só em uma coisa, senão você vai cair, vai despencar. Tem que estar, entendeu? De maneira
balanceada ali, tem que estar buscando esse crescimento em todas as áreas. Então, primeiro você vai aprender. Quando você aprende algo, você vai seguir para quê? Para a prática. Você vai praticar aquilo que você aprendeu. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Quando você começar a praticar, aí você vai avaliar, você vai ver os resultados. Com os resultados, vai vir o segundo ponto, que é o quê? É a validação. O que é a validação? É você dizer assim, poxa, dá certo, funciona, está dando resultado. Isso é a validação, ou seja, é a confirmação de que aquilo ali funciona, de que aquilo ali dá certo. Entendeu? É isso que você faz. Então, esse método que eu estou usando, que eu falei para vocês, eu faço a avaliação? Faço. O que mostrou a avaliação? Mostrou o que para mim? Poderia até entrar uma outra letra aqui, né, que é a de avaliação. Depois eu vou pensar nisso. Na linha do comando poderia até entrar, antes da validação, a avaliação, porque a avaliação vai te ajudar a validar. Então, validou, provou que dá resultado, o que é que você vai fazer agora, depois da validação? Você vai perseverar naquilo ali. Não deu resultado? Não mostrou que funcionou? Então você vai continuar. É a constância, a perseverança é a constância. Então, praticou, aprendeu, praticou, validou, né? Depois de uma avaliação, você valida, você prova que dá certo aquilo ali que funciona, você persevera, você não pode desistir. Lembra que o que impede o sucesso é a desistência, não é o fracasso. Mesmo que você fale um dia, fale no outro dia, mas o que vai fazer você fracassar é se você desistir. Então fica atento a isso aqui. Então perseverar é importante. Agora lembra da letra E aí, que é o quê? Expandir. Você não pode ficar só naquele nível. Eu falei para vocês aqui constantemente, em 5 quilômetros que eu estou correndo. Vocês acham que eu vou ficar só em 5 quilômetros? Não. Quando eu estiver conseguindo correr 5 quilômetros, sem parar, por exemplo, sem estar intercalando com caminhada, aí eu vou aumentar para 10, talvez correr 5, caminhar 5, e aí eu vou aumentando, até eu conseguir estar correndo 20 km, 30 km, sei lá, 50 km. É possível. Então, é o que? É a expansão do resultado. E a última letra ali, que é a C, o que é que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso que você aprendeu e que está fazendo sentido para você e que está ajudando a sua vida, e você vai compartilhar com quem queira ouvir. Não compartilha com quem não quer, não. Compartilha com quem quer. Compartilhe sua energia com quem tem interesse também em crescer. Se vocês estão aqui nessa live, se você compartilhou essa live, se você tem buscado ver de novo essa live depois que eu coloco lá ela editada, é porque você está preocupado em crescer. Você quer sair do nível que você está para um nível cada vez melhor. Então são com pessoas igual a você que vale a pena compartilhar. E sempre vão ter pessoas, viu? Tem pessoas que não estão nem aí, deixa elas seguir a vida delas. Mas tem pessoas que elas estarão interessadas em aprender com você, em saber como você conseguiu, em saber como foi que você chegou a esses resultados. E é importante que você compartilhe, porque se você não compartilha, você está sendo egoísta. E o egoísmo é uma semente que também vai fazer você se quebrar, vai atrapalhar o seu crescimento. Então é importante que você siga essa linha de comando aqui, tá bom? De aprender, praticar, validar, perseverar, expandir e compartilhar. Inclusive você pode, foi o que eu pedi para vocês fazerem aqui, né? Pegar essa live e compartilhar com outras pessoas. Tá ok, amigos? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por mais uma vez termos estado juntos aqui, né? Mais um domingo. No próximo domingo a gente se encontra para o terceiro tópico. São 10 coisas, então nós vamos ter 10 lives. E no próximo domingo a gente vai para a terceira coisa, que se você aplicar na sua vida, você vai realmente subir de nível. Já vai aplicando o que nós aprendemos no domingo passado, já aplica o que aprendemos hoje, e eu quero ver vocês depois vindo aqui trazendo os resultados, trazendo os testemunhos, contando como deu certo. Tá bom? Depois eu vou dar para vocês a possibilidade de alguns canais de comunicação, né, de interação, para que vocês possam compartilhar, seja através de vídeo, seja através de texto, esses resultados que vocês têm obtido através desses encontros. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado aí a presença de Márcia, de Fátima, de Maria, de Johnson, de Adileuza, de Vinícius, né? Muito obrigado aí a todos vocês que estiveram presentes aqui, a blogueira Real, de Célia, desculpa, Maria, desculpa se eu esqueci alguém, viu? Mateus, Claudimar, Gilson, entendeu? Todos os outros que estão aí. Um abraço, Deus abençoe a todos. Eu vou precisar encerrar, porque senão eu não consigo deixar ela salva para poder fazer a edição. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu espero que tenha valido muito a pena, que tenha sido relevante essas informações e instruções
que aqui foram compartilhadas com você. E acredite, você não é um caso perdido, você nasceu para dar certo. E você vai dar certo em nome de Jesus, só depende de você. Valeu, fiquem com Deus.